As recuperações milagrosas. Os especialistas atuais podem fazer os deficientes visuais verem, crescerem novamente órgãos completamente eviscerados, ou até mesmo acordar pacientes que estão inconscientes há um bom tempo. Seja como for, de vez em quando, especialistas clínicos executam recuperações irrestritas em que o paciente tinha praticamente zero de chance de resistência. A seguir, casos de indivíduos que se recuperaram mesmo depois situações graves, como acidentes e coisas perigosas. A seguir, as recuperações inexplicáveis. Caso de Okoye em 2010, 4 homens adultos agrediu violentamente uma criança de 7 anos em Bangladesh. Okoye estava brincando na casa de sua família quando 3 crianças diferentes se aproximaram dele. Essas crianças mais experientes garantiam a Okoye um agrado, caso ele consentisse em terminar uma tarefa com elas. Ele hesitantemente concordou e agradeceu seus companheiros recém-descobertos. O garoto decidiu voltar para casa, mas 4 homens o seguiram e o pegaram. Eles disseram para ele pedir dinheiro, o que Okoye recusou e disse ao pai. Os agressores bateram na cabeça dele com um objeto grande. Enquanto ele drenava sangue, os homens fizeram um corte profundo no meio do garoto e danificaram sua genitália e deixaram a criança para morrer. A mãe de Okoye descobriu praticamente morto, seu filho caído em uma poça de sangue perto de um centro de distribuição. Okoye foi levado às pressas para a clínica. Apesar de zero chances de suportar seus ferimentos, ele descobriu como se recuperar após 3 meses na unidade de emergência. A história de Randon em Van Buren, Indiana, e em diferentes países, não é incomum ver jovens se segurando veículos em movimento enquanto se equilibram em seus skates. Isso é conhecido como skate. Em 2014, esse movimento arriscado quase custou a vida de Randon Timmons. O rapaz de 18 anos que andava de skate e tentou essa manobra. Quando ele se agarrou ao veículo que se movia rapidamente, seu skate atingiu um buraco e jogou ele antes de bater com a cabeça no chão. Randon foi levado à clínica médica, e tinha quase zero de movimento mental, devido ao impacto na cabeça. Ele sofreu um caso ultrajante de crescimento do cérebro e especialistas precisaram eliminar uma grande parte de seu crânio, conforme indicação dos especialistas. Randon tinha uma possibilidade irrisória de aguentar a noite. Sua família não o abandonou, eles permaneceram ao lado da cama da criança. Mas de modo sem explicação o garoto melhorou e os especialistas o liberaram. Caso Alcides e seu irmão mais jovem Edgar estavam lavando janelas em um lugar alto em Manhattan, quando sofreram um acidente. O andaime que eles utilizavam para escalar as janelas do 47º andar, quebrou e os dois caíram matando Edgar no local. Incrivelmente, quando os resgatadores apareceram no local, Alcides estava sentado no beco. Ao ser levado à clínica médica, Alcides estava mal, e drenando abundantemente. Os check-ups revelaram ainda que o incidente era mais terrível do que pensaram, pois ele havia sofrido uma lesão cerebral extrema, quebrado uma costela, as 2 pernas, um braço e a coluna vertebral tinha sido gravemente atingida. Os especialistas realizaram os procedimentos, mas não tiveram expectativas de que ele suportaria o acidente. Nas semanas seguintes, os especialistas realizaram 9 procedimentos adicionais em Alcides, sem qualquer esperança, porém ficaram pasmos quando Alcides articulou suas primeiras palavras, dias após o ocorrido. O caso de Elijah Belden, de 9 anos, estava em sua festa de aniversário antecipada quando teve uma experiência próxima com a morte. Um choque elétrico quase custou a sua vida quando o pequenino encostou em uma haste de metal na varanda da casa de sua família. Belden tinha saído para fazer uma imagem com uma colega e sem querer, ele segurou num poste redondo que sustentava a iluminação do lado de fora da casa. O metal ficou carregado quando os fios elétricos entraram em contato com sua superfície, a eletricidade fluindo de dentro para fora chocou Belden e ele desmaiou. Elijah acordou sobrenaturalmente dessa inconsciência após 10 dias de vulnerabilidade. Ele tinha sua memória perfeita e até manteve uma discussão com a equipe clínica. Os especialistas consideraram seu caso um acontecimento sobrenatural, já que ele não deu nenhuma indicação de lesão ou dano cerebral. Em cerca de 14 dias, Elijah pode dar um passeio ao ar livre.
Após 7 dias, os especialistas o enviaram para casa para se recuperar completamente. A história de Raquel Lozano. Raquel Lozano passou a maior parte de seus anos de escola secundária lutando contra um tipo forte de tumor maligno, o Askin. Ela passou por alguns procedimentos médicos, incluindo uma realocação de medula óssea. Isso foi graças ao empenho do especialista que a atendeu e a doença desapareceu por um tempo. Raquel levou seus infortúnios e pequenos triunfos com cautela, contudo ela ficou arrasada quando os especialistas lhe informaram que sua malignidade havia retornado pela terceira vez. Em uma tentativa desesperada, os especialistas optaram por realizar um último esforço para eliminar o tumor. Assim, eles a levaram para a sala de atividades e iniciaram o procedimento médico, mas ficaram surpresos e totalmente perplexos ao descobrir que o tumor havia desaparecido. Também não havia um vestígio sequer do tecido nocivo no corpo de Raquel. Eles a costuraram sem fazer qualquer tipo de ação. Raquel afirmou que ela tinha ido para a honra do pai William Chaminade e apelou a Deus para se recuperar. O incrível caso de Luke Burgi. Em 1998, o Papa Francisco declarou que a recuperação de uma criança de 4 anos era um feito divino. Os especialistas acharam a doença em Luke Burgi estranha, ela causava episódios de intestino solto. Ele também se sentia mal após ingerir qualquer coisa. Os pais de Luke procuraram ajuda na clínica do hospital de Denver, mas também não tinham ideia do que o garoto estava enfermo. A condição da criança deteriorava constantemente e Luke estava perdendo peso rapidamente. Em desespero, a mãe de Luke pediu que 2 freiras apelassem a Deus por seu filho. Elas fizeram uma vigília de súplica que durou mais de 7 dias. Intrigado, o especialista de Luke pensou na hipótese de um tumor oculto solitário poderia estar debilitando a criança. Orquestraram um teste de colonoscopia para Luke e sua família o levou ao pronto-socorro para fazer o exame. Porém, quando apareceram na mesa do especialista, Luke estava totalmente recuperado. Incrédulos, os especialistas perguntaram o que havia ocorrido. A mãe esclareceu como Luke havia se recuperado do repouso e declarou que ele não sentia mais qualquer tormento no estômago. Os especialistas ficaram maravilhados, mas muitas pessoas não acreditaram muito na história da doença. O caso de Leslie Bunning. Leslie Bunning estava piorando rapidamente e sua família decidiu levá-la à clínica médica em janeiro de 2014. Após alguns testes, os especialistas afirmaram que ela havia contraído o vírus H1N1. Sua condição começou a se desintegrar, e especialistas precisaram ativar um estado de coma em Leslie. Ela permaneceu na UTI por 10 semanas enquanto os especialistas faziam um esforço para salvá-la. Os especialistas fizeram tudo dentro de sua capacidade para ajudar Leslie a respirar mais uma vez. Também procuraram ajuda de diversos especialistas em clínicas de emergência, porém sem propósito. Eles começaram a organizar sua família para reavaliá-la, já que não havia nenhuma expectativa dela suportaria tal situação. Mas quando eles iam conversar com eles, Leslie do nada começou a respirar sozinha. Os especialistas a eliminaram do ventilador e só precisaram cuidar dos cilindros.